Muito bom dia, pessoal. Começamos falando aí de bolsas ao redor do mundo e ontem a gente teve um fator bem estressante aí, né? Que basicamente foi a possibilidade do banco Credit Suisse quebrar, né? O mundo ficou preocupado, fizeram chamada de capital aí dos principais acionistas e alguns controladores ali da Arábia Saudita falaram que estavam de boa de colocar dinheiro, mais dinheiro no banco, né? Isso acabou estressando muito mesmo os mercados. A gente viu a Europa aí na casa dos 4% de queda, Estados Unidos em queda bem acentuada também. Aqui no Brasil a gente viu o nosso índice chegar a perder os 101 mil pontos e estava caindo mais de 2% aí também, né? Aqui no Brasil, não tanto quanto lá fora, mas também uma queda expressiva, né? A gente viu Ásia e Pacífico também caindo. E hoje, ou mais ou menos na verdade no final da tarde ali, aconteceu o que o mercado aguardava, que é basicamente uma linha de crédito para que se afaste esse risco sistêmico do banco quebrar, né? Então, o Banco Central suíço ofertou uma linha de crédito para o Banco Credit Suisse no tom aí de uns 50 bilhões de dólares, tá? Esse é um crédito que corresponde a 6% do PIB da Suíça. Então foi uma linha de crédito bem considerável, tá? Isso aí afastou o temor do mercado de que fosse colapsar o sistema como um todo, né? Porque um banco grande dessa magnitude acaba aí respingando em tudo e em todo mundo, né? Então hoje a gente vê uma Europa aí também já. Ontem ela recuperou bem, né? Mas hoje aí em alta, toda a Europa em alta, por conta realmente desse risco aí que foi afastado, né? A gente vê Ásia e Pacífico em queda no dia de hoje. Basicamente o mundo aí não está acreditando, está pondo em xeque, né, a perspectiva de crescimento dos 5% da China, porque até o momento eles não anunciaram nenhuma medida de estímulo econômico e, enfim, tá faltando lá na Ásia e no Pacífico. E isso acaba aí impactando em países emergentes também. A gente viu a Vale sofrendo, o minério de ferro também caindo bem, né? Mas enfim, Ásia e Pacífico em queda no dia de hoje. Temos S&P futuro caindo e Nasdaq em alta. Estados Unidos aí recuperou ontem também, mas para o dia de hoje está no 0 a 0, por assim dizer, né? A gente vê um dólar também que ontem estava mais forte, acabou depois dessa medida aí também perdendo força, né? E hoje a gente vê um dólar mais fraco contra as principais moedas no mundo, e um dólar mais misto contra países emergentes. Para o dia de hoje a gente continua vendo uma queda no minério de ferro, uma queda acentuada de 2,8%. Isso é ruim para a Vale, né? Vai provavelmente refletir negativamente nos preços das ações dela e pode dar uma atrasada aí no nosso índice Bovespa no dia de hoje, porque lembrando, a Vale tem um peso muito grande dentro do nosso índice, né? O petróleo, WTI, na manhã de hoje, durante a madrugada, ele chegou a fazer preços maiores, trabalhar acima dos 1,5% de alta. Agora, no momento, está mais estável, subindo apenas 0,28%, cotado a 67 dólares e 80. Ou seja, petróleo perdeu aquele patamar importante dos 70 dólares, né? Vamos ver aí como é que vai ser para frente. Mas, lembrando, né, no ano passado, mais ou menos aí por março mesmo, a gente viu um petróleo a praticamente 140 dólares. E hoje ele está a 67. Então, metade do preço aí, né, para o mundo. Isso é interessante num tom de inflação, acaba ajudando a diminuir a inflação no resto do mundo, né? Mas a gente tem que ver que o petróleo, ele basicamente mede as atividades econômicas ao redor do mundo, né? Se você tem uma expectativa de expansionista, você tende a ter um petróleo mais alto. E caso contrário, um petróleo mais baixo, né? Então o mundo realmente está preocupado, talvez entendendo até aí que a gente deva ver recessões em boa parte do mundo, recessões econômicas, né? Para as agrícolas, a gente vê um trigo caindo 0,48% hoje. Isso está muito condizente com uma atualização climática que a gente teve. Modelos
de clima apontaram em um aumento de chance do El Niño. Isso acaba sendo positivo para o cultivo de canola no Canadá, que é um concorrente aí do trigo, né? Então o trigo a gente vê que ele bateu máximas também aí no ano passado e as apostas contra o trigo estão virando, já vem virando, na verdade, para o lado vendedor, né? Que o preço estava muito alto e tende a ser feito um ajuste no preço aí para o lado negativo. Então, quando você tem outras culturas que concorrem com ele com uma perspectiva melhor, isso acaba reforçando ainda a ideia de que o trigo realmente precisa dar uma caída, né, para equalizar os preços. A gente vê um milho subindo 0,3%, soja também subindo mais ou menos 0,4%, farelo de soja na mesma pegada e o óleo também. A questão da soja basicamente continua o problema climático na Argentina. Aqui no Brasil, o farm selling também está muito baixo, então provavelmente aqui no Brasil a gente vai invadir a janela de venda dos Estados Unidos, né? Que basicamente a gente acaba não concorrendo quando os Estados Unidos está fazendo seu programa de exportação, a gente que não está fazendo programa de exportação de soja e vice-versa. Porém, nesse ano, com o atraso da colheita e também com a dificuldade de originação, a gente tende a avançar a venda da soja na janela de exportação dos Estados Unidos. E como aconteceu já no passado, o Brasil tende a ser mais atrativo. E, enfim, isso acabou impactando ontem nos Estados Unidos. Soja a gente viu no campo negativo aí, caindo 15 pontos por bushel, né? Muito por conta dessa preocupação. Hoje, essa alta eu acredito que seja mais com relação a um ajuste aí nas contas de quem eu estava operando vendido, realizando parte do seu lucro, né? Porém, a gente entende que lá para frente, mais para setembro, mais ou menos, a gente deva fazer uma pressão nos preços da soja. Coisa que deve se inverter nos contratos mais curtos, né? Lembrando que quando a gente fala que a soja está em alta, a gente está tratando do contrato que vence mais próximo, né? No caso, o contrato de maio. Para o dia de hoje, a gente tem alguns dados dos Estados Unidos com a parte de construção, né, de moradia. Esses dados são legais de a gente estar observando, porque foi um setor que ainda não surtiu o efeito da taxa de juros. Então, se a gente tiver dados mais fracos aqui, pode-se esperar talvez uma inflação um pouco menor e uma intenção do Fed de aumentar juros num ritmo menor também. E falando dessa questão dos ritmos de juros, na semana passada, basicamente, o mercado como um todo estava convencido de que a taxa de juros ia ser aumentada no próximo dia 22 aí, no tom de 0,5%. Porém, com todas essas questões de bancos, liquidez aí dos bancos, o mercado passou a acreditar que talvez o Fed venha com uma alta mais branda, de 0,25%, e começaram a falar também numa possibilidade já de corte de juros aí para o segundo semestre, coisa que antes não estava no radar. Todo mundo acreditava que ia vir um aumento de 0,5% e que esse ano não haveria corte na taxa de juros. Vamos ver aí o que acontece nos próximos capítulos, né?